Olá, pessoal! Hoje a receita é daquelas maravilhosa, faça e venda, coxinha de frango. Então, se você gostou do vídeo, não esquece do joinha. Então, bora para a receita. Eu vou temperar o frango primeiro, depois eu faço a massa. Tanto faz, se você quiser fazer a massa primeiro também, não tem nenhum problema. Aqui eu já coloquei azeite. Vou colocar, eu não uso alho para temperar meu frango dessa forma, tá? Então eu vou usar aqui a cebola que tá bem picadinha. Eu sempre coloco a cebola assim bem miudinha, porque meu filho não gosta de sentir os pedacinhos da cebola. Aqui eu tenho também só a cebolinha, mas eu vou colocar só depois. Eu também não gosto de usar o coentro em certas coisas que eu vou fazer com o frango. Se você gostar, você coloca. Aí, normalmente o tempero, gente, eu sempre digo que é a gosto. Você coloca aquilo que você gosta. Pimenta do reino, colorau, açafrão, vinagrete tempero. E eu vou colocar um pouquinho de páprica defumada. Mas se você tiver a picante, também fica gostoso. A páprica doce também fica gostoso. Agora eu vou deixar essa cebola assim, dar uma leve murchada. Coloco a cebolinha. Agora eu já vou colocar o frango. Esse peito de frango eu cozinhei na panela de pressão, só com água e um pouquinho de sal, e desfiei com um garfo. Aí no caso você pode encontrar a melhor forma que você tem, que você já costuma desfiar o peito de frango. Agora, com o fogo baixo, eu vou mexer bem esse frango para incorporar todo esse tempero nele. Prontinho, gente. Agora, nesse momento, você prova se o sal está do seu gosto. Eu costumo sempre deixar para o final, porque pode acontecer que esses temperos que a gente usa em pó, às vezes tem alguns que tem um pouquinho de sal, como por exemplo o tempero baiano. E aí corre o risco de ficar salgado o recheio. Outra coisa, eu acho que não mostrei para vocês, na hora que eu tava colocando os temperinhos, né, o vinagrete tempero, o açafrão, a pimenta do reino, eu coloquei um sachê desse Sazon massa, esse laranja, tá? Se você não quiser usar, fique ao seu critério. Já vou desligar aqui o fogo. O meu recheio da coxinha está pronto. Então agora nós vamos fazer a massa. Eu já vou aqui ligar o fogo. Aí vou colocar água. É água normal, água de torneira. Dê preferência para fazer a massa numa panela que tem um alumínio mais grosso. Eu vou deixar essa água levantar a fervura, porque eu vou colocar aqueles tabletinhos de caldo quinó. E com a água fervendo, fica melhor para ele dissolver. Enquanto eu espero essa água ferver, gente, ó, você aí, se você não é inscrito, gosta aqui dos meus vídeos, se inscreva. Deixa sempre aquele joinha, pois contribui tanto, gente, que vocês nem imaginam com o canal. Então eu agradeço. Ou se não quiser comentar, pode deixar um coraçãozinho lá nos comentários, tá bom? Isso ajuda muito. Essa massa eu vou dividir ela para me fazer coxinha e risole. Mas eu vou mostrar para vocês só a parte da coxinha, porque aqui no canal eu já tenho o risole. Então, se você quiser ver o risole, procura aqui nos vídeos, né, do canal, que você vai ver lá. A água já está bem quentinha, então eu já posso colocar o caldo quinó. Aqui, inclusive, eu cortei ele com a faca para poder facilitar para ele dissolver aqui. Aí eu vou deixar ele dissolver, porque assim eu consigo enxergar melhor antes de eu colocar as outras coisas. O leite. Aí eu vou usar margarina. Essa margarina é com sal, não tem problema. Não vamos usar sal nessa massa. Aqui eu vou usar 6 colheres de sopa bem cheinha de margarina. Pronto, gente, já coloquei todos os ingredientes da massa. Agora é só deixar essa mistura aqui levantar fervura. Pessoal, ó,
Já levantou fervura, tá vendo? Ó, tá borbulhando, levantou fervura. Agora é hora daquele muque, gente. Se você não aguentar, chama aí o maridão para fazer essa parte. Agora eu vou abaixar o fogo e aí eu vou começar a colocar a farinha de trigo. Vai colocando e mexendo, sem medo, gente, sem medo. Vira essa prasta aqui mesmo, mas é assim mesmo. Continue mexendo até envolver toda a farinha de trigo. Sempre vai ter uns vestígios de farinha de trigo nos cantos da panela. Você vai trazendo ele para o meio da sua massa e vai fazendo isso daqui. Ó, pessoal, já está todo envolvida a farinha de trigo, mas isso não quer dizer que a massa esteja cozida. Eu vou continuar mexendo por alguns minutos até eu perceber que a massa está completamente cozida, porque senão vai ficar com gosto de massa crua. Pessoal, a massa já está pronta. Olha, o ponto dela é a hora que você perceber que esse bolão aqui de massa tiver todo solto do fundo, ó. Agora, gente, numa bancada ou numa mesa, você vira essa massa aqui, ó. Ela tá super quente, então não tem condições da gente colocar a mão. Aí ou você pega um rolo igual esse daqui de macarrão, ou até mesmo a própria colher de pau que eu mexi, também dá para fazer esse daqui, ó. E a gente vai como que sovando essa massa, para ficar uma massa mais lisinha, melhor. Mas eu vou com esse daqui, ó. A gente vai abrindo ela e fazendo isso daqui. Quem inclusive me deu essa dica foi a Kelly. Kelly, minha linda, olha aqui a sua dica. Ó, gente, já tá boa de sovada, não precisa sovar muito, já tá em condições de colocar a mão. Agora, para poder ela não esfriar e ficar aquela massa feia, craquelada, eu vou colocar ela num saquinho plástico. Do jeito que ela está aqui, ó, você pode até fazer com bastante antecedência a tua massa e deixar ela assim. Quando você for enrolar, ela não está ressecada. Para ficar todos do mesmo tamanho, eu vou pesar as porções de 60 gramas. Ó, pessoal, renderam 39 bolinhas dessa de massa de 60 gramas, variada entre 60 e 61 gramas. 40 com essa daqui, que deu 55 gramas. Então, vamos ter aqui uma unidade total de 40 salgados. Desses 40, eu vou dividir, parte eu vou fazer de coxinha, parte de risole, mas eu só vou mostrar para vocês a coxinha, conforme eu também já falei para vocês, tá bom? Gente, chegou a hora de enrolar. Pega uma bolinha dessa daqui de massa, dá umas amassadinhas só assim na mão, faz uma leve bolinha, amassa ela aqui, ó, e vamos fazer como se fosse um chapéuzinho, né? Fazer um fundinho aqui, ó. Eu fiz como se fosse essa cuiazinha aqui. Pega um pouco da massa. Aí a quantidade de recheio, gente, você não coloca nem muito e nem pouco. Eu sempre coloco dois montinhos assim, ó. 2 montinhos desse jeito aqui, um montão e mais um pouquinho assim. Isso aqui não precisa a gente se preocupar em pesar a quantidade, não. Aí vou fechando, ó. Vou fechando ela aos poucos, empurrando o recheio, ó. Vou empurrando o recheio e apertando. A massa vai se encontrando, olha. Ó. Isso daqui é para não juntar ar também, tá?
porque a coxinha não pode ficar com ar. Agora eu dou uma ajeitadinha nela. Olha aí a coxinha. Olha só, gente, para você fazer essa massa toda sendo só coxinha, você vai precisar de 1 quilo de peito de frango já cozido e desfiado. Então eu vou terminar de enrolar tudo aqui e aí eu volto com vocês. Tá aqui, pessoal, a produção de hoje, os risoles, conforme eu falei para vocês que eu ia fazer. Então agora chegou a hora de empanar. Tenho aqui farinha de rosca, vou usar essa fina, que normalmente é feita com pão. Aqui eu tenho leite. Como eu sempre faço, eu coloco sempre um pouquinho de cada um pouquinho de leite e um pouquinho de farinha de rosca. Se precisar, eu vou colocando. Assim, não vai sobrar pra gente jogar fora, né? E para empanar, é aquele mesmo de sempre. Passa aqui no leite, mão na massa, né, gente? Não tem jeito. E com essa mão, que está sequinha, eu envolvo as coxinhas na farinha de rosca. Essa hora é a hora mais simples, né? E vou colocar aqui. Vou fazer mais um. Pessoal, salgados empanados. Aí vocês devem estar se perguntando, mas não era 40 unidades? Era sim, gente. Só que eu já fritei um monte e já foi embora. O povo aqui em casa não brinca em serviço. Para congelar, do jeito que elas estão aqui, ó, nessa minha forma velha de guerra, separada uma da outra, é só levar para o freezer. Depois que congelou, você pode armazenar ela em saquinhos plásticos, daqueles que a gente põe no freezer, tá? A mesma coisa eu vou fazer com o risole. Aí, gente, uma dica, você que quer vender esses salgados, para que o custo não fique tão alto para você, por exemplo, no lugar do azeite, você pode usar um óleo de uma boa qualidade ou aquele azeite de refogar, que ele é mais em conta. E também no lugar dos tabletinhos de caldo quinó que eu usei, você pode usar o caldo de galinha que vem nos sacos grandes de 1 quilo. Você acha eles nos atacadistas. E como sempre, capricha no tempero para que o teu recheio fique saboroso. Aquele recheio que eu mostrei para vocês, ele é bem simples, porém ele é muito gostoso. E eu posso comprovar isso porque eu já usei esse tipo de recheio nos pastéis quando eu vendia pastéis. Então eu tinha muitos clientes e aprovava esse meu recheio de frango. Então fica aí essa dica para vocês. Pessoal, já coloquei aqui o óleo na panela para esquentar. Visto que a nossa massa ela já está cozida, então não tem a necessidade de fritar num fogo baixo, tá bom? Para você saber a temperatura exata do óleo, coloque uma colher de pau no óleo. Quando ela começar a levantar essa espuma, como se estivesse fritando, esse é o ponto da temperatura. E aí você já pode fritar o seu salgado. Embora a minha panela não seja tão pequena, eu vou fritar apenas 3 coxinhas por vez. Porque se você colocar muito, o teu óleo vai esfriar e aí a textura das suas coxinhas não vai ficar gostosa. E aí, conforme ela vai fritando, dourou de um lado, você vira do outro e você vai deixar a coloração que você quiser. Eu gosto sempre naquele meio termo, nem muito clara e nem muito escura. E aí, olha só, gente, como é que ficou. Bem douradinha, ela fica bem crocante, ó. Vou abrir uma aqui para vocês verem como é que ela fica por dentro, por fora não, né, gente? Por dentro. Tá quente, gente, bem quente. Muito quente.
Consegui cortar, gente, tá quente ainda, ó. Delícia, cheirosa, crocante, gostosa. Então, gente, esta foi a receita de hoje. Essas coxinhas maravilhosas. Se gostou, não esquece daquele joinha. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente!